Recentemente aí vimos o Brasil aí, tá? Pessoas relacionadas à política querendo montar uma reserva estratégica de Bitcoin, tá? Isso, pelo que eu vi, não deu muito certo, tá? Então não foi uma ideia que seguiu para adiante. Parece que parou e por agora não será tomada mais decisões e de fato não foi acatada para iniciar uma reserva estratégica de Bitcoin. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando, tá? O porquê que isso não é bom, tá, para o Bitcoin, o porquê que estados, países e políticos armazenando Bitcoin não é interessante e muito ao contrário do que muitos imaginam, porque tem pessoas que é a favor do Bitcoin, mas querem estados, querem economias adquirindo, falando sobre o ativo, isso não é bom, tá? Isso não é bom. E bom, por que não é bom? O Bitcoin, ele veio como moeda alternativa às moedas fiduciárias, tá? Hoje tem umas moedas fiduciárias. O que são as moedas fiduciárias? São o real, o dólar, o euro, a libra esterlina, tá? São moedas criadas por governos, tá? Por bancos centrais, tá? Então, uma moeda fiduciária é uma moeda criada por governos, tá? E o Bitcoin veio como alternativa a essas moedas, ou seja, essas moedas têm um propósito, o Bitcoin tem outro. O Bitcoin não é relacionado ao real nem ao dólar, o Bitcoin nem sequer parece com elas. O Bitcoin é totalmente ao contrário, tá? O real é uma moeda criada aí pela política brasileira, tá? Eu não sei de fato quem realmente toma as iniciativas de criar moedas, tá? Mas eu sei que basicamente a política brasileira são os políticos, o Estado, os bancos, tudo relacionado, tá? Porque no final todos estão juntos por trás de uma cortina e nós somos os bestas, tá? Então, o real é uma moeda que foi criada para uma moeda brasileira e o real serve para ser transacionado no país Brasil, tá? Então você consegue comprar, alugar imóvel, comprar e vender, tudo negociando em real, tá? Dentro do Brasil. Quando você sai do Brasil, normalmente se você vai para outro país, você vai negociar na moeda daquele país, tá? E mundialmente, se você for transacionar fazendo compras internacionais, se você for comprar qualquer coisa fora do Brasil, são tudo cotado em dólar, tá? Porque o dólar é a moeda global, o dólar é a moeda de transações global, tá? Então tudo que você for comprar lá de fora será cotado em dólar, tá? Então existem as moedas fiduciárias, tá? Que basicamente não tem valor nenhum, tá? Porque é apenas um papel que nem sequer é mais papel, tá? Porque papel, moeda está deixando cada vez mais de existir, está abrindo agora basicamente hoje é só o Pix, tá? Que é uma forma de transacionar dinheiro de pessoa para pessoa muito, de pessoa para pessoa não, né? Porque tem intermediário, que é o banco, tá? O banco é o intermediário, então o banco que aprova a transação, o banco vê se está tudo certinho, ele autoriza, então você passa por uma autorização. Se o banco ver que tem qualquer probleminha em quem vai receber ou de quem está enviando, o banco bloqueia a transação e você não consegue mais transacionar. Então é algo que você não é soberano, não é algo descentralizado, muito pelo contrário, transações em moedas fiduciárias são totalmente centralizadas. Por quê? Porque o banco está a todo momento vendo e corrigindo para ver se está tudo certo. Caso tenha qualquer problema errado, ele bloqueia os fundos, ele bloqueia a transação e não existe transações mais nenhuma porque o banco não permitiu. Então, transações de Pix são transações centralizadas que têm o controle dos bancos, tá? Já o Bitcoin é transacionado de pessoa para pessoa sem depender de aprovação de uma pessoa ou de um banco ou de um CNPJ, não. O Bitcoin, basicamente, você faz uma transação para outra pessoa e essa transação vai ser validada quando o bloco for minerado pelo minerador. Isso demora em média 10 minutos. Quando o bloco for validado, quando o minerador resolver o cálculo matemático da blockchain, ele receberá recompensa por ter gasto poder computacional, ele será retribuído com mais bitcoins e você será retribuído com a sua transação verificada. Aí, se você comparar o Bitcoin
com a moeda fiduciária é totalmente diferente. Então o propósito do Bitcoin como moeda é totalmente diferente como o propósito da moeda fiduciária como moeda. Porque a moeda fiduciária não tem um propósito. O propósito maior dela é te empobrecer. Porque é uma moeda controlada, é uma moeda centralizada, é uma moeda que o político, o Banco Central, consegue imprimir mais dela a todo momento. O Bitcoin não funciona dessa maneira, tá? O Bitcoin funciona de forma descentralizada através de uma rede chamada blockchain, tá? O Bitcoin não é 100% anônimo, muito pelo contrário, você consegue ver as transações na mempool do Bitcoin. Então por isso que é até bom, o Bitcoin não é 100% anônimo, mas o Bitcoin é ainda assim privativo, porque não tem o seu endereço informando abaixo do seu endereço de carteira. Então se você não mencionar o seu endereço de carteira para ninguém, ninguém vai saber o que você está transacionando, tá? Então o Bitcoin é sim seguro, o Bitcoin é sim privado, o Bitcoin te traz sim privacidade e soberania, mas ele não te traz 100% de anonimato como uma possível Monero trazeria, mas isso não é bom, tá? Porque a rede tem que ter consenso, a rede tem que ter noção do que está acontecendo naquele momento, tá? Quando você não se tem controle basicamente do que está acontecendo, meio que dá para você trapacear no conjunto de regras, você consegue manipular, já que ninguém vai conseguir ver, entendeu? Então é necessário que você veja, que a rede veja as transações, só que não é necessário que a rede veja quem está por trás daquelas transações. Então, por um lado, ele é público e por outro lado, ele é muito privado, tá? E o Bitcoin ele não pode ser impresso a qualquer momento, como a moeda fiduciária pode ser pelo político ou pelo Banco Central, tá? Então você nunca vai ver inflação no Bitcoin, porque inflação no Bitcoin não existe. O Bitcoin a cada dia que passa ele fica mais escasso. Por quê? Porque tem sempre menos oferta de Bitcoin no mercado e tem sempre a demanda crescente. A demanda por Bitcoin sempre aumenta ao passar dos dias, ao passar dos anos, tá? Tanto que agora estamos vendo bancos centrais, estamos vendo economias, estados, países, big techs, grandes gestoras de ativo adquirindo Bitcoin montando ETF a porra toda, tá? E o porquê que não é bom estados, tá, ou países montarem reservas de Bitcoin? Porque, cara, você concorda que o Bitcoin é uma moeda, um conjunto de regras para te deixar livre? Tá. Então, e qual que é o intuito do Estado como o Estado? Qual é o intuito do político como político? Ele não quer te ver livre, ele não quer te ver inteligente e rico, ele te quer ver pobre, burro e escravo. Tá? Ele não quer você livre. Por quê? Porque a sua liberdade traz problemas para ele. A sua liberdade traz o poder de escolher, de falar, de se expor, e isso causa problemas para ele. Então o político não te quer livre, ele te quer preso, ele te quer escravo. Tá? Então, estados adquirindo mais bitcoins, consequentemente, eles irão aumentar o controle sobre um pouquinho, porque conforme eles vêm adquirindo Bitcoin, eles vão entendendo como que funciona. Conforme eles entenderem como funciona a autocustódia, eles vão começar a querer abocanhar os seus bitcoins, se é que você me entende, tá? Então, nada é como pensamos, isso não é bom, tá? Iria entrar muito dinheiro, o preço iria subir, iria entrar muito dinheiro, o preço ia subir, só que isso a longo prazo não é benéfico, tá? Não adianta você torcer pro Bitcoin subir de preço se ele vai subir de uma maneira que seja tipo dessa, tá ligado? Para mim não é benéfico isso, eu não vejo benefício e acredito que muitas das pessoas que entendem o Bitcoin, que entendem o conjunto de regras, não querem isso, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você aceita o Bitcoin, você quer se privar das amarras estatais, você quer sair do conjunto de regras do bandido, porque você não, eu particularmente eu não concordo com grande parte da maioria das coisas que acontecem aqui no Brasil, tá? Por isso que eu não tenho bens, por isso que eu não tenho carros, eu não vejo benefício nisso, tá? Então, eu vejo que, sim, de fato, eu vivo nesse país, tá? Eu tenho familiares nesse país, beleza? Só que esse país, a longo prazo, não é benéfico você ter bens aqui, nem plantar suas raízes aqui, tá? Por isso que eu adquiro o Bitcoin, tá? Eu adquiro o Bitcoin para ter soberania, ter segurança e o mais importante que é a liberdade, tá? Então mais Estado adquirindo Bitcoin, mais cassação, mais taxação, mais confisco terá, tá? Eles vão querer te taxar, vão querer tomar os seus Bitcoins, porque eles vão saber que aquilo te traz soberania, tá? E o Estado não quer você livre, não quer você inteligente, nem você livre, tá? Então, de novo, rapaziada, não é interessante isso, tá? Por mais que tenha pessoas aí argumentando na internet que é interessante,
Não é porque o Estado não é para você, o Estado não pensa em você, o político não pensa em você, muito pelo contrário, se tiver oportunidade, ele enfia o grosso no seu cu, tá? E você vai sair todo arrebentado, todo aleijado, tá? Então presta muito atenção, presta muito bem nas informações que vocês veem na internet, porque nem tudo é como parece. Graças a Deus essa lei não foi aprovada, isso não foi passado adiante, por enquanto o Brasil segue sem reservas de Bitcoin, graças a Deus, e que continue assim por longos anos, grandes países aí ignorando o Bitcoin, como a Rússia, a Alemanha, que vendeu aí acho que 10 mil Bitcoin em uns meses atrás, que seja assim, tá? Por quê? Porque menos estados tendo Bitcoin, mais pessoas comuns terá mais satoshis. Assim a liberdade para o indivíduo médio, para o mochileiro médio, aumenta, tá? Enquanto um estado ignora aceitar o Bitcoin, você tem a oportunidade de aceitar e comprar mais barato que ele, tá? E isso te traz soberania, te traz liberdade e proteção perante as inflações e as crises brasileiras ou até mesmo globais, tá? Então, não é benéfico estados adquirindo Bitcoin, não vejo benefício nisso, torço muito para que isso não aconteça tão cedo, tá? Que se for para eles entender que seja muito mais lá para frente, tá? Que todos nós já podemos ter realizado nossas metas, que de fato não serão batidas, porque a ambição de ter mais satoshi sempre aumentará, tá? Isso é fato, você entendeu o Bitcoin, você quer viver por aquilo, você quer viver para acumular mais, porque você sabe que no futuro próximo você vai se dar muito bem, você vai fazer parte da elite global, tá? E basicamente, se você acha que eu sou um louco, que você acha que eu tô brincando, se você acha que eu sou idiota, que eu sou um jovem perturbado, tudo bem, beleza? Eu respeito a sua opinião, nada contra, mas nos próximos anos aí a gente vai ver quem realmente esteve certo. Você que adquiriu reais, você que poupou sua energia na B3, você comprou renda fixa, CDB, ou eu que basicamente decidi aceitar a realidade, tá? Estudei um ativo que, por mais que muitas pessoas falam sobre o risco, pela instabilidade, eu decidi poupar a minha energia monetária nesse ativo e segurar ele durante décadas, tá? Então o futuro dizerá, o futuro mostrará quem sempre esteve certo, quem sempre não, mas quem teve o maior acerto, tá? Porque, rapaziada, o Brasil fica cada vez mais claro, tá, o que está acontecendo, o Brasil fica cada vez mais nítido que estamos se afundando, o país em todo, tá? A taxação continua aumentando, confiscos, impostos sempre aumentando, tributação aumentando, sempre dificultando para o empresário, fugas de milionários, tá? Pessoas importantes, pessoas que têm muito dinheiro, empresas extremamente gigantescas estão saindo desse país, porque o Brasil é um país que te quer escravo, não te quer cliente, e já falei que não tem benefício nenhum em você viver no Brasil hoje se você é um empresário. Se você é um empresário, se você tem uma multinacional, se você tem uma empresa grande que fatura muito dinheiro, vale a pena você estudar Bitcoin e estudar esqueci o nome, mas basicamente você tira sua cidadania do Paraguai, tá? Você se torna residente fiscal no Paraguai, é um país que te trata como cliente, não como escravo, tá? Não tem benefício nenhum você ficar aqui, tá? Se tiver oportunidade, caia fora, beleza? Porque, cara, os próximos anos aqui será foda, tá? Será foda de verdade. Com tudo isso que estamos vendo, cara, esquerdistas, socialistas totalmente no poder aí, mandando e desmandando na porra toda, uma censura da desgraça, tá? Basicamente aí temos que agradecer que ainda temos acesso ao YouTube, a plataformas digitais interessantes para consumir vídeos que de fato a maioria dos vídeos são de agrado do político, porque basicamente se um cara posta um vídeo aí falando as verdades, ele é derrubado, ele é cancelado, ele é perseguido, ele tem a sua vida basicamente morto, tá? Então aproveite os conteúdos que você acha interessante, faça igual eu. Pegue um SSD ou até mesmo um pendrive, qualquer coisa, um HDMI, um HD, plugue no seu notebook, no seu computador, baixe todos os vídeos ou coisas que você acha interessante, que bate nessa tecla de política, de políticos, de geopolítica, dessa porra toda, baixa eles e guarda nesses SSD para se no futuro próximo venha acontecer qualquer coisa séria, se no futuro próximo esses vídeos forem derrubados ou forem censurados e você não ter mais acesso, pelo menos quando você tiver seus filhos, você vai poder apresentar para os seus filhos o que você consumia quando você era mais novo e a verdade de fato, que talvez naquela época não será mais mostrada com tão facilidade. Hoje, por mais que tenha censura, por mais que tenha a porra toda, conseguimos ainda assim ver conteúdos de qualidade, tá? Que por mais que
correm perigo de ser derrubados ao longo do tempo, corre. Por isso que eu falo, pega algo para você armazenar esses vídeos, tá? Esses conteúdos, porque é muito importante. Temos que aproveitar esses momentos, e são desses momentos aí que aparecem grandes oportunidades, como o Bitcoin está aparecendo agora, sendo cotado hoje a 112 mil dólares, tá? Inclusive, promoção. Se você acredita na ativa, aproveite, tá? Como eu estou aproveitando. Então, rapaziada, é isso. Não acho nem um pouco interessante estados estarem adquirindo Bitcoin, tá? Porque o Estado, ele quer te controlar, quer te manter pobre, quer te manter burro. Se ele quiser adquirir Bitcoin, é para entender o Bitcoin, para poder, entendendo, basicamente, ir comer os seus satoshis pela beirada. Te taxando, te confiscando, te regulamentando, a porra toda, tá? Então, rapaziada, tamo junto, fiquem com Deus e tomem muito cuidado com o que vocês veem na internet, com o que vocês de fato acreditem, porque nem tudo que parece ser bom é bom, tá? Em tudo que envolve Estado e liberdade é mentira, tá? O Estado está ali por algum interesse, que com certeza aquele interesse no fundo vai ser fuder a sua vida e te manipular, te jogar para outro caminho que não seja o caminho da verdade, tá? Então fique esperto, fique tranquilo e tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.